No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Não consegue ouvir ao vivo? Tudo bem, você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios já estão disponíveis. O amparo que necessitamos e que pedimos ao alto é proporcional ao amparo que despendermos aos que precisarem de nós. Não se iluda que nascerão rosas em jardim onde só se semeiam ervas daninhas. Sendo assim, cuide para ser cuidado. Ajude a melhorar nosso programa. Envie sugestões. Eu gostaria muito de conhecer sua opinião e dúvidas. Escreva para mim. O e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que me ajudam, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly e vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Essa frase foi dita pelo filantropo alemão Albert Schweitzer, que durante a Segunda Guerra Mundial se dedicou a cuidar de africanos, onde ficou conhecido como doutor da selva, humanista e amigo dos animais. Mas também ficou conhecido como um opositor incansável do armamento nuclear durante a Guerra Fria. Ele foi um homem dedicado ao próximo, sua vida prova isso, e viveu durante a Segunda Guerra, mantendo uma postura neutra com relação aos desatinos dos seus conterrâneos alemães. Ele nunca aceitou fazer parte da suposta crença de superioridade que assolou seu país. Se ele tinha alguma ilusão de superioridade, ele a usava para ajudar, pois que só ajuda quem pode, quem está em uma situação melhor. Nós espíritas sabemos disso. Muitos de nós apenas ajudam para mostrar superioridade, mas isso não anula as boas intenções. Ajudar, passar a vida ajudando como ele fez, denota um caráter firme e uma vontade inabalável. A frase proferida por ele, no meu entendimento, tem tudo a ver com a guerra. E com certeza ele presenciou muita coisa que o fez pensar nisso. Respeitar todos os seres da criação, começando dos pequeninos, nos levará a respeitar tudo, e isso inclui pessoas. Não adianta tantas leis de direitos humanos e tanta movimentação para que haja inclusão e paz quando as pessoas vivem em constante guerra com o meio ambiente. Tudo o que vivemos fora é reflexo do que há dentro de nós, e a guerra nada mais é do que o fruto do desamor que ainda trazemos. Quando alguém derruba colmeias, escalda formigueiros, envenenam animais que julga pragas, cortam árvores e com isso destroem centenas de ninhos, essa pessoa está imitando as guerras, mas dessa vez contra os seres pequenos. E os motivos? Os mesmos das guerras. Queremos impor nosso modo de viver e nossa superioridade. Queremos expandir nossa propriedade e eliminar os que julgamos um estorvo. Então, quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Pense nisso. O ouvinte quer saber. A ouvinte Camila pergunta:
Abortos em humanos possuem muitas explicações, a maioria delas espirituais. Mas e os animais? Eles abortam? E se sim, qual a explicação? Oi, Camila, obrigada pela pergunta. E sim, realmente os abortos em seres humanos têm como as principais causas as espirituais. Seja a incapacidade do reencarnante de seguir criando seu futuro corpo, ou por medo, rejeição da mãe ou do próprio reencarnante pela futura mãe, necessidade de passar por aquele curto período em um útero. Os motivos são incontáveis, pois que cada indivíduo ou espírito é único e trará sua própria história. Mas temos causas físicas também. Doenças e acidentes podem abreviar uma gestação. E isso independe de questões espirituais. Vivemos em um mundo turbulento e estamos sujeitos a reveses. Com os animais, por não terem consciência ou nenhum tipo de expiação ou karma, eles ainda assim estarão sujeitos aos reveses do mundo. E apesar de ser um acontecimento que poucos lamentam, o aborto em animais existe sim. A crueldade humana é uma das principais causas dessa fatalidade, principalmente em cães e gatos. Já os bovinos e suínos podem abortar pelas condições precárias a que são submetidos. Medo, estresse, locais apertados, falta de cuidados médicos. O aborto em animais acontece o tempo todo, mas em animais de rua, sozinhos, não há quem relate, não é percebido. E quando acontece em animais de produção, aqueles que irão para o abate, os criadores veem isso como prejuízo, já que os animais para eles são produtos. Talvez por isso não vejamos tanta gente falando em aborto de animal, que apesar de ser mais corriqueiro que em humanos, muito pouco é lamentado. Espero que tenha respondido sua pergunta, querido ouvinte. Fique atento! Fique atento! Cresce em redes sociais os vídeos de animais sendo resgatados, cães e gatos em beiras de estradas, recebendo socorro e ressuscitação, tem viralizado e causado muita comoção. Mas fique atento, a maioria deles são forjados, criados para o engajamento da conta, e esses falsos resgates colocam a vida de animais em perigo, pois que para salvar é preciso antes colocar o animal em situação de risco. Muitos animais são anestesiados para aparentar estarem à beira da morte. É possível perceber os olhos sem reação com as pupilas dilatadas, mas assim que são medicados, vão voltando à vida milagrosamente. Outros são deixados dentro de sacos, amarrados em correntezas, enquanto o salvador se arrisca entrando na água para salvar. Tudo isso sendo filmado por outro, onde depois se insere uma trilha sonora dramática e todos os recursos para atrair o espectador. Mas será que eles conseguem salvar todos os animais colocados em risco? Eu tenho certeza que não. Então, fique atento. Caso veja algo assim, visite a conta do suposto salvador. Veja se há mais vídeos semelhantes, pois que se houver, significa que ele produz esses conteúdos. E isso é crime. Denuncie a conta. Há essa opção dentro da página visitada. É vergonhoso como as pessoas mentem em redes sociais. Virou algo comum, quase que normal. Animais não são brinquedos. Não incentive a prática compartilhando. Denuncie. Foi notícia. Foi notícia. O koala é um ícone nacional da Austrália. Eles são fofos e, apesar de receberem o nome de ursos, não são ursos. Eles estão mais para cangurus que ursos, pois que ambos são marsupiais, ou seja, possuem uma bolsa na barriga onde seus filhotes terminam o desenvolvimento. Foi notícia nas últimas semanas um fato alarmante que tem tirado o sono de muitos defensores. Autoridades governamentais da Austrália estão matando coalas a tiro direto das árvores, usando o helicóptero para isso. O governo australiano diz que o controverso programa de abate dos animais se destina a acabar com o sofrimento dos coalas,
devido aos ferimentos e à fome, pois que muitos coalas foram vitimados por queimaduras, resultado de um incêndio de grandes proporções que atingiu a reserva onde esses animais vivem. Mas alguns ativistas e organizações de defesa dos direitos dos animais dizem que há mais do que isso na história, pois que os eucaliptos, dos quais os coalas dependem para viver, estão sendo derrubados e os animais estão invadindo territórios aonde não são bem-vindos. Especialistas criticam a forma como os animais são mortos, pois que atirar neles do alto de um helicóptero e alegar que isso seria em benefício dos animais soa meio suspeito, pois que está mais para a malfadada caça ecológica que qualquer outra coisa. E para quem não sabe, caça ecológica é o controle populacional que o homem se julga no direito de fazer com determinadas espécies, pois que com a intervenção humana, a natureza não consegue manter seu equilíbrio e os animais muitas vezes acabam sem ter onde viver e invadem as cidades. A Austrália é famosa por fazer uso desse recurso da caça ecológica, pois que abate por volta de 5 milhões de cangurus todos os anos. Sua carne é apreciada e seu couro muito utilizado. E para mim, esses dois argumentos já seriam suficientes para enquadrar como abate para consumo e não caça ecológica. Mas todos aceitam e se beneficiam com esse controle populacional que alegam fazer. E os poucos que são contrários acabam gritando em vão, como sempre acontece. O que me deixa inquieta com essas decisões e atitude dos órgãos governamentais e dos simpatizantes é que eles estão sempre tentando fazer crer que é pelo bem-estar animal. Mas é só analisar quem morre e quem se beneficia com a refeição para descobrir de quem realmente é o bem-estar. Oi, notícias. O ouvinte quer saber. A pergunta veio do Felipe, que quer saber. Na natureza, os animais se alimentam de outros seres. Por que tanta campanha falando sobre o vegetarianismo quando comer carnes é algo natural e sempre foi feito? O que mudou? Por que comer carne é tão condenado? Nós mudamos, querido ouvinte. Essa é a resposta para a sua pergunta. Muitas coisas eram feitas em outros tempos que não fazemos mais. Isso se chama evolução. Não podemos ficar presos e condicionados a velhos hábitos, pois que alguns deles não cabem mais no nosso dia a dia. Em outros tempos, era comum ter escravos. Meninas eram dadas em casamentos para homens mais velhos e os pais decidiam o futuro dos filhos. Hoje, não somos mais assim. Mas não é proibido comer carnes e nem errado. Se alguém disse isso a você, está mentindo, pois que você é livre para escolher, pode viver como quiser. Mas nós sabemos que nossas ações geram reações. E se colhemos o que plantamos, o que me diz do sofrimento a que os animais são submetidos para que a carne chegue até o seu prato? Quer viver com essa culpa? E esse é o motivo que paramos de comer carne. Mas há algo que acontece nos dias atuais que tem gerado toda essa campanha a que você se refere, que é a quantidade exorbitante de animais que são abatidos todos os dias para o consumo e o impacto ambiental disso. Nem todos os que abraçam essa bandeira do vegetarianismo amam animais. Alguns apenas amam a terra e temem pelo futuro, pois que não precisa ser estudioso para saber que se o ritmo da matança seguir acelerado como está, em pouco tempo as florestas desaparecerão para a criação de pastos, pois, como sabemos, o gado não come árvores. O problema não está em comer carnes. O problema está em colocar a faca na mão de empresas multimilionárias para que elas o façam por nós. Se cada um que quer comer carne fosse até o animal e o matasse, eu tenho certeza que o vegetarianismo seria dominante,
pois que a maioria dos que comem e defendem o consumo de carnes não tem coragem de olhar nos olhos de um animal e exterminar a vida dele. Então, eu sou da filosofia. Quer comer carne? Vá lá e mate. Obrigada pela participação. Espero ter conseguido responder sua pergunta. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. A Idade Média para os animais figurou o inferno de terror na Terra. Foi a partir de tolas superstições que gatos, bodes, corujas, cães, sapos, insetos e tudo que por azar ostentasse uma pelagem negra era acusado de cumplicidade com Satã. Animais não tinham alma e, caso manifestassem qualquer vontade, inteligência e sentimento, só podiam estar possuídos por demônios. Em meio a toda essa escuridão, todo esse sofrimento, se fez luz. Nasceu São Francisco de Assis, filho de rico comerciante de sedas. Sua vida foi marcada pela boemia até os 26 anos. Quando volta da guerra com uma nova visão do sofrimento e cansado da futilidade que até então fora sua existência, ouve o chamado de Jesus e renuncia à riqueza. Deserdado pelo pai, despe-se das vestes finas e, dentro de uma túnica de algodão, sai pelo mundo pregando e cuidando do próximo. Mas seu amor não se restringiu apenas ao seu irmão semelhante. Francisco de Assis chamava a todos de irmão e irmã. Amava a todas as criaturas. Em uma época de intolerância, onde os animais e pessoas eram mortas de forma cruel, ele ousou amar. Considerado o santo dos animais, ele é constantemente retratado na companhia de lobos e outros animais. Deixou sua semente de amor, que ainda hoje germina e dá belos frutos. Nossa história está cheia de Francisco que amam animais e parecem encarnar o famoso santo dos animais. Chico Xavier era, sem dúvida, um exemplo de como os nomes podem atrair personalidades. Alguns até sugestionam que Chico Xavier pode ter sido a reencarnação de Francisco de Assis. Mas isso eu não posso afirmar e nem quero disseminar ideias, pois que até prefiro que não seja. Assim teremos dois grandes espíritos para admirar e não apenas um, como seria o caso se Chico e Francisco de Assis fossem o mesmo espírito. Dia 21 de abril, morreu o Papa mais querido dos últimos tempos. Era um Francisco também, não de nascimento, mas de escolha. Ele nasceu Jorge, mas ficou conhecido mundialmente por Francisco, e conquistou católicos e não católicos por suas ideias de inclusão e espiritualidade. Papa Francisco causava polêmicas. Não era muito ortodoxo nas suas crenças, estava sempre tentando inserir alguma coisa nova, mudar alguma coisa velha. Nós sabemos o quão os ensinamentos católicos ainda estão presos aos períodos medievais. E Papa Francisco tentou, nos poucos anos em que vestiu a túnica do papado, incutir novos conceitos. Falou sobre homossexualidade, alegando a incoerência dos padres em julgar, sendo eles mesmos os que mais praticavam. Falou do perdão para as mulheres que praticam abortos, pois que não se pode condenar aquela que já traz o coração marcado pela escolha tão triste. Falou da mentira de se frequentar igrejas apenas para aparentar, quando o coração está cheio de ódio pelo irmão. Falou dos animais ao afirmar que eles também vão para o céu e que merecem nosso amor e respeito, pois que são filhos de Deus. Polêmico é tudo o que contradiz o que se tem por certo. Quem decide falar o que ninguém fala, mudar conceitos arcaicos, causar discórdia, já é considerada uma pessoa polêmica. Papa Francisco foi polêmico, falou o que quis e foi criticado por muitos, mas eu só tenho admiração por ele, pois que se um pai educa e dá exemplos, imagine um papa. Infelizmente, seu tempo como papa foi curto, mas até na morte ele foi diferente,
pois deixou especificado que não queria as pompas comuns aos papas, que desejava ser enterrado com simplicidade. Agora, resta torcer para que o próximo seja tão à frente do seu tempo quanto o nosso querido Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. O ouvinte quer saber. A pergunta veio de uma ouvinte que diz: meu gatinho morreu e estou muito triste. Não tenho com quem conversar, ninguém entende o que estou sentindo. Fazem pouco por ele ser um gato. Eu gostaria muito que ele voltasse, que reencarnasse de novo e viesse até mim. O que devo fazer para isso acontecer? Oi, querida amiga, sinto muito pelo seu gatinho e pela falta de apoio dos que estão próximos a você. Quanto à sua pergunta sobre o que pode fazer, eu creio que já está fazendo, que é amar e desejar ter seu amiguinho de volta. Não dá para afirmar e muito menos realizar um desejo desse. Afinal, o que sabemos sobre o destino de um animal? Eles estão sujeitos a leis que ainda estamos longe de entender, mas eu creio que o amor é um forte aliado a nosso favor. Confie e ore, mas não exija nada, apenas peça, caso seja possível, para que ele volte para você. Assim como os filhos, muitas vezes, nossos amados bichinhos precisam passar por experiências longe de nós, precisam aprender longe do nosso colo. Sei que não é a resposta que quer ter, mas não há fórmulas prontas para coisas que não podemos ver e que alguns nem creem. Falar sobre reencarnação animal, até mesmo entre espíritas, pode soar forçado, pois que muitos ainda nem creem nisso e interpretam nosso amor como algo sem propósito. Mas sinta e ame em silêncio. Ore que os bons espíritos estarão com você. E como eu acabei de falar de São Francisco de Assis, ore para ele que interceda, que seu gatinho possa voltar e enriquecer sua vida mais uma vez. Você não está só na sua dor. Confie. Obrigada pela pergunta, querido ouvinte. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Caneta e papel na mão. O livro dessa semana é A Compaixão dos Animais, de Christine von Kreisler. O livro é um compilado de casos de animais que de forma consciente ajudaram a salvar vidas. Um cão com pavor de explosivos que agarra um fogo de artifício na boca para salvar um bebê. Um gato que busca ajuda de um paciente que passa mal em um quarto fechado. Um cavalo que relincha e corre em direção aos carros para chamar a atenção para uma idosa caída em uma valeta cheia de neve. Um porco de estimação que acorda a família e evita que todos morram de intoxicação por monóxido de carbono. Esse e muitos outros casos reais, contados de forma cativante. Repetindo o livro A Compaixão dos Animais, de Christine von Kreisler. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Quero fazer um agradecimento especial a todos os animais. Obrigado, irmãos animais, por ajudarem a todos nós humanos. Obrigado por terem alimentado milhares de humanos, por terem carregado o peso de muito nas costas, por terem encantado nossos dias com suas vozes e penas, e por terem sido amigos, companheiros, alento para muitos. Obrigada aos que aqueceram corpos nas noites frias, aos que foram amigos quando não restou mais ninguém. Um agradecimento especial aos corajosos cães que entram em escombros em busca de vida, que permanecem ao lado de vítima até que o socorro chegue, que cuidam dos seus tutores
emprestando seus olhos para que eles possam caminhar com segurança. Aos cavalos servis que ajudam a colocar o alimento na mesa de muitos, aos bois que caminham pacificamente ao seu fim, para que possamos usufruir de seus corpos, a todos os animais que sofrem, para que iguarias possam ser comercializadas por valores exorbitantes e saboreadas por uma minoria, a todos os animais que emprestaram seus corpos à ciência, que nos deram a chance de viver mais e com mais conforto. Meu reconhecimento e gratidão a todos os seres vivos que desde o primórdio são fontes de luz, alimento, vestuários, acessórios. Foram vocês, todos vocês animais, que tornaram possível a vida neste planeta. Você sabia? E já que falei dos cangurus e dos controversos abates anuais, você sabia que eles não vivem apenas na Austrália? Apesar de serem ícones do país, eles podem ser encontrados na Nova Guiné e também na Tasmânia. Os cangurus machos não têm bolsas, pois que eles não podem ter filhotes e as bolsas equivalem a um útero externo, pois que é onde os filhotes se desenvolvem quase toda a gestação, pois que nascem muito pequenos, alguns menores que uma abelha. Cangurus não conseguem andar, e sua forma de locomoção é pulando, mas isso você já sabe. O que você talvez não saiba é que as pernas de um canguru não se movem separadamente como a nossa, por isso só conseguem pular, mas cada salto deles pode atingir 7 metros. Eles são vegetarianos e vivem em bando, onde um animal cuida do outro, e não é incomum ver cangurus velando um pelos outros, coisa bem inusitada para um animal ainda selvagem. Eles são fortes, ágeis e excelentes nadadores. E essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível. Mais um programa chega ao fim. Espero que tenham gostado. Para esse domingo, muita luz e paz a todos os amigos e amigas que me ouvem. Aos animais que possam ser felizes, livres e respeitados. Que não nos falte o amparo divino em nome de Jesus. Tenham todos um ótimo dia e uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa.